Então, Carlão, pode ler, por favor. Olá, boa noite a quem não tinha chegado ainda quando eu entrei. Lição de alimentação, número 62 do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, psicografia de Valdo Franco, por espírito de Joana de Ângeles. Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Face a tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Eu li de tarde, né? E vi na adolescência quando fala que quando ages por impulso, você tem erro grave, né? Então quando é mais novo, você erra. Aí volta para o início que fala que a experiência falou que logo vai do tempo vendo as lições da vida. E conforme esse tempo foi passando, aquelas atitudes que a gente tinha mais novo, a gente já pensa duas vezes, como ela fala no meio do texto aqui, antes de fazer. Eu acho que é assim que deve acontecer com toda a nossa vivência, todas as nossas encarnações, né? A gente vai ganhando conhecimento, vai adquirindo, e as coisas vão fluindo da melhor maneira, evitando os impulsos, evitando as decisões mais erradas, e assim a gente chega até o final. Estou muito distante do pensamento. Não, é isso mesmo. Prudência, né, pessoal? Se nós pudéssemos sintetizar numa palavra, seria prudência, que o impulso foge da prudência. Então, se nós pudermos, né, como ela fala aqui, né, meditas mais antes de agir, isso a gente tem tempo de pensar naquilo que pretendemos fazer. Né? A gente dá a oportunidade das sugestões, né, das intuições contribuírem para a melhor solução. Quando a gente toma decisões assim de abrupto, né, a gente não dá tanta chance assim de que isso venha a acontecer. Então, está aqui a sugestão, né? Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Mesmo que seja uma decisão difícil, mas nós pensamos nos prós, nos contras, né? E achamos ali que aquela é a melhor decisão. Então, vamos seguros da decisão tomada. Pode ser que a gente não acerte sempre, claro, né? Mas pelo menos dentro da nossa condição, nós fizemos ali, tentamos cercar, né, as condições para que a decisão fosse a mais favorável. Se não foi, aprendemos um pouco mais. E assim a vida segue, né? Eu me lembrei É, de uma música muitas décadas atrás. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É você fazer a hora, saber a hora de falar, saber a hora de fazer. Como o Mauro lembrou aí, a prudência. Vamos saber a nossa hora de realizar as coisas. Isso aí. Tudo bem, então? Vamos à nossa prece. Vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Jesus, nosso querido Mestre, que nos ajude em mais um dia de estudo, que a gente consiga alcançar a compreensão desses ensinamentos do Evangelho, que a gente consiga aplicá-los no nosso dia a dia, trazê-los cada vez mais para próximo da gente, para o nosso dia a dia mesmo. Agradecendo desde já ao Mauro e ao Valdemir pela paciência e disponibilidade em nos transmitir esses ensinamentos tão bonitos. Que Jesus esteja conosco,
agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos aí, comentário com o nosso irmão Valdemir, leitura do nosso irmão Ronald e os pitacos de todos nós. Só lembrando que nós vamos dar continuidade ao item 3 do capítulo 17, que é o objetivo, ou que deveria ser, pelo menos, o nosso objetivo maior, nos tornar homens de bem. Homens aqui, ser humano, né? Nos tornar ser humano de bem, como ele recomenda aqui. Podemos? Vamos lá. Então, boa noite a todos, para quem eu não falei. Encontra a satisfação, quer dizer, o homem de bem, né? Encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Essa fala dele aqui é interessante, a gente não confundir. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha. Mas ele não espalha benefício para encontrar satisfação. Ele espalha benefício porque faz parte, o homem de bem, né? Espalha os benefícios que faz parte da sua natureza. É como ele respira. Quando nós fazemos esperando a recompensa, esperando a alegria, o prazer que vem do outro, aí passa a ser egoísta, como eu disse no final aqui. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos. E acho que todos nós já tivemos a oportunidade de ver alguém feliz por ter sido beneficiado de alguma maneira. E especialmente por nós. Quando fazemos o bem, mesmo que despretensiosamente, uma coisa pequena, mas nós vemos a alegria estampada não no sorriso, acho que é mais nos olhos das pessoas. Eu já contei aqui uma distribuição de roupa lá do SEAC, roupas e calçados, onde um rapaz pegou um tênis usado, e ele teve uma expressão de tanta felicidade, de tanta alegria por ter pego um tênis usado. Falei, é tão pouco. Então, nós não precisamos de muito para espalhar benefícios. Nós precisamos de vontade, como diz lá na questão 909, lá do Livro dos Espíritos. Não chegamos lá ainda, né? 909, Livro dos Espíritos. Ele diz que o que nos falta, na maioria das vezes, é vontade para superar as nossas dificuldades. O que nos falta, na maioria das vezes, aqui no caso do Evangelho, é a vontade de ajudar, de servir. Porque ainda temos que pensar. Mas não desanimemos. Isso é uma situação temporária. Nós estamos crescendo, estamos evoluindo, e com toda certeza vai chegar um momento em que nós vamos também fazer o bem, pelo bem, como diz aqui, né? Buscar primeiro a satisfação do outro, depois a nossa. Pensar primeiro no outro, depois em nós. Como Jesus fez. Na cruz, crucificado, ele não pensa nele. Ele pensa naqueles que o crucificaram. E pensa naquele que o traiu. Segundo as narrativas, ele sai da cruz em espírito e vai consolar Judas, que tinha cometido suicídio. Então, é pensar no outro antes de pensar em nós mesmos. Esse é uma das atribuições não, uma das atividades, uma das virtudes do homem de bem é pensar no próximo antes de pensar em si. Continuemos? O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens ele vê irmãos seus. Me lembro aqui de... sempre aparece, na mídia especialmente,
uma situação de que Kardec era racista. E aí ele mostra aqui o que é o homem de bem. Não tem, sem distinção de raças, de crenças, mesmo de crença. Então, e ainda assim ele foi, ou ainda é, por algumas pessoas, considerado como racista. Então, esse homem de bem é humano, é benevolente, é bom, é caridoso, é tudo que nós precisamos ser, ou precisamos nos transformar ao longo do tempo. Continuamos, Jonas. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Anátema, lembrando aí, reprovação, condenação, especialmente de reprovação e condenação. Então, o homem de bem não reprova ninguém, porque ele não julga ninguém. É o ensinamento do Evangelho. E, em suma, o homem de bem vive o Evangelho. É uma coisa que ainda estamos longe de viver, e no final do texto aqui, o Kardec vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. De novo aqui, palavras que nós precisamos analisar. Não merece a clemência do Senhor. Todos merecemos clemência. Não é o Senhor aqui, não é Deus. Quando Kardec fala aqui o Senhor, não está especificando a Deus, mas as leis de Deus. As leis estabelecem, como o próprio item diz, a lei de amor, justiça e caridade. Quando nós não cumprimos essa lei de amor, justiça e caridade, estamos infringindo uma lei. E todos que infringem uma lei são responsabilizados. Precisam reparar aquela infração cometida perante a lei. Então, quando Kardec fala aqui, né, não merece a clemência, todos merecemos. Não há ninguém, não há nenhum pecador, nenhum erro que não mereça a clemência. O Pai, a lei é, acima de tudo, de misericórdia. Conforme nós estudamos lá no capítulo 10, aqui desse mesmo Evangelho. Então, não coloquemos Deus aqui como sendo o Deus mosaico, ou moisaico, né? Mas o Deus aqui é o Deus que Jesus nos apresenta. Diga, Oswaldo de Jesus. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui quando ele fala que fere com o seu orgulho, o seu desprezo à suscetibilidade de alguém. Ele quer dizer quando a pessoa faz intencionalmente alguma coisa que vai atingir o próximo, ou a simples omissão que venha prejudicar também cai nessa situação? Vamos ver o texto aqui. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem, com palavras malévolas, que fere o seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar sofrimento, uma contrariedade, ainda que leve, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta com dever de caridade. Isso aqui intencionalmente ou não intencionalmente. Mas todo mal que nós fizermos é contrariar uma lei de Deus. É contrariar, como disse aqui, a lei de amor, justiça e caridade. Não precisa ser necessariamente consciente. Até porque estudamos também lá na questão 625 do livro dos 621 do Livro dos Espíritos, que todos nós temos as leis de Deus inscritas em nosso coração. Então, nós não estamos fazendo alguma coisa errada inconscientemente. Porque o ensinamento primeiro é: faça ao outro aquilo que você gostaria que te fosse feito, que te fizessem. Como eu não gosto ou não gostaria que ninguém me fizesse mal, por consequência evangélica, também eu não deveria fazer mal a ninguém.
intencionalmente, ou quando você comete um equívoco, mas que entende, reconhece que errou, vai lá, pede desculpas, tudo bem, repara, tudo bem. Mas quando eu cometo um equívoco, quando ele fala aqui, ferindo a sua suscetibilidade, né, por orgulho, por vaidade, qualquer outra situação, com certeza eu sou responsabilizado por isso. Diga aí, Mauro Medeiros. Acrescentando aí a abordagem que você fez na pergunta do Oswaldo, é quando a gente, muitas das vezes, como ele fala aqui, né, pelo nosso orgulho e o desprezo ao sentimento alheio, porque ninguém percebe igual a ninguém. E aí, como a gente está ali indiferente ao sentimento do outro, a gente às vezes nem mede a palavra, não mede a entonação, não mede a forma como você vai levar a mensagem. E aí causa, como ele fala aqui, né? Causa esse prejuízo. Então, até nessa situação, que a gente às vezes acha que é normal, né? Mas eu falo assim mesmo. Não, calma. Preste atenção na sensibilidade do outro e educa a tua forma de falar, de interagir, entendeu? O homem de bem faz isso. Por isso que ele está aqui. Né? Aí diz lá, que não recua a ideia de causar um sofrimento. Eu vou magoar, mas eu vou falar assim mesmo. Então, são essas questões que, na maioria das vezes, nós lidamos com isso dia a dia, diuturnamente, e não consideramos como sendo um mal grave. E aqui ele está dizendo, ó, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Então, se você pode evitar, por que você vai fazer desse jeito? Freia, se reeduca. Não é para isso que a gente está aqui? Então, ele diz aqui, ó, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece, como disse o Valdemir, não teremos mesmo, a clemência da lei que vai agir diante do tamanho do erro que nós cometemos. Se nós temos como máxima, ama teu próximo como a ti mesmo, também a lei vai dizer assim, ó, aplicar-se-á o peso da mão na medida do peso da mão que você aplicou no outro. Sendo que, como nós falamos ontem, mesmo esse peso é um percentual daquilo, né, que nós cometemos. Então, é dessa maneira que nós temos que ter atenção, né? E lembrando aí, Mauro, a oração dominical, o chamado Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, na proporção que perdoarmos aos nossos devedores. Isso, quando eu não perdoo, não é Deus que vai me castigar, não é Deus que vai me punir, é a lei que manda que eu perdoe. A partir do momento que eu não perdoo, e entendemos aqui que, como espírito imperfeitos, como espírito aí de terceira ordem, ainda temos muitas dificuldades a serem vencidas, especialmente, no meu caso, eu falo de mim, na área do perdão, ainda é muito difícil isso. Ainda temos pensamentos, né, meio, né, como lembrou a Angélica ontem, né, como tem pensamentos meio desequilibrados, meio, né, imaginando uma guilhotina na Praça dos Três Poderes. A gente ainda tem essas coisas passando pela nossa cabeça. Mas isso é uma coisa que nós precisamos reconhecer. É um equívoco. Porque eu não gostaria de colocar a minha cabeça lá. Eu não gostaria que ninguém colocasse a minha cabeça lá. Então, por isso eu trabalho, faço o meu melhor para não ser punido, digamos assim. Mas não sou eu que devo ser a palmatória do mundo. Não sou eu que vou ser o promotor de justiça, não, o PGR, né, do Brasil. Nós vamos trabalhar essencialmente na área do perdão. E só receberemos perdão se perdoarmos. Só receberemos misericórdia se formos misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso é lei. Então, e lei, as leis divinas são cumpridas até o último J, né? Até a última vírgula. Tudo bem? Tudo bem.
Certinho, obrigado. Vemos? Vamos lá. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que, perdoado, lhe será conforme houver perdoado. Até antecipamos aqui, eu não sabia de cor o texto, mas não sabia que vinha esse verbo logo na frente. Mas, de novo, é um convite para nos analisarmos. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. É o autoconhecimento. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Como é que nós estamos? Como é que eu estou nessa seara? Né? Acabamos de lembrar aqui a brincadeira da Angélica ontem e, de certo modo, ainda temos esses resquícios dessa barbárie ainda dentro de nós. Nós precisamos trabalhar isso. A exemplo de Jesus, perdoa, porque só seremos perdoados se perdoarmos. Lembrando lá a prece de Francisco de Assis, né? Só seremos amados se amarmos. Só seremos entendidos se entendermos. Enfim, só receberemos aquilo que dermos. Só colheremos aquilo que plantarmos. Então, escolher as sementes a serem plantadas é fundamental. Continuemos, né, Ronald? Por favor, se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Vamos lá, Ronald. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Pois é, qual espírito de terceira ordem se acha sem pecado? E Humberto, a respeito dessa atira a primeira pedra, o Humberto de Campos conta uma história, eu não lembro do livro agora, mas o Humberto de Campos conta o desenrolar desse fato, que é importante. Porque Pedro fica muito aborrecido com Jesus, porque Jesus não condenou a mulher adúltera. E Jesus conversa com ele, tenta explicar, precisa ser indulgente, precisa ser benevolente, precisa ser amoroso. Ele, mas isso é uma vergonha, isso envergonha as pessoas, as famílias de bem, etc. Aí, quando eles estão nessa discussão, aparece a mulher adúltera e uma tia. E vem agradecer a Jesus, a tia dela vem agradecer a Jesus por não tê-la condenado. E aí ela diz que, em realidade, ela foi caluniada por um homem que tentou abusar dela e ela disse não, ela resistiu e ele inventou aquela história para puni-la. E esse homem nada mais era do que um cunhado de Pedro. Era um filho de criação da sogra de Pedro. Então, tinha sido uma calúnia, que a mulher ia ser punida, ia ser apedrejada, ia ser morta, sem efetivamente ter feito ou ter cometido aquele ato. E ela, é claro que ela tinha problemas, ela tinha dificuldades. Não estamos falando do ato em si. Ela não foi pega em adultério. Foi uma história que foi inventada. Então, imagine se a gente atira a primeira pedra e depois descobre que é inocente. Conforme fizeram recentemente, não sei se durante a pandemia, com uma mulher em Santos, foi acusada de bruxaria, qualquer coisa, e mataram a mulher pedrada. Aí estamos perto, de novo, da barbárie. A barbárie ainda está muito dentro de nós. Esse é o trabalho que nos compete fazer para nos tornarmos nesse homem de bem que nos sugere Kardec. Carlos Santos. Valdemir, é só uma dúvida mesmo. Esquecer as ofensas, ser mais indulgente, né? Aí as coisas que nos afetam, né, que nós vemos no dia a dia, seja na TV, rede social, quando você se afasta, quando você não quer ver, porque sabe que aquilo vai te fazer um mal, vai te causar algum, né, fica incomodado com aquilo,
né? Lembrando aí até a querida Angélica aí ontem, aquelas coisas que a gente vê e revoltam a gente. Quando a gente evita de ver, evita de comentar, a gente está fugindo do trabalho? Não, não sei. Isso depende de cada um. Pelo menos eu vejo assim. Não necessariamente. Eu, pessoalmente, não vejo televisão há 3 anos. Não quero ver. Só tem notícia ruim. Pelo menos eu só vejo notícia ruim. Não quero ver. Mas eu estou me trabalhando para não ficar alienado ou para não parar a minha evolução, não parar o meu caminhar. Então, quando eu me afasto do mal, é um sinal de que não estou gostando do mal ou estou tentando me transformar. Me lembrei aqui de uma história contada pelo Haroldo Dutra, de que um determinado espírito, ou um determinado espírita, numa casa espírita, se aproximou do Bezerra, numa incorporação, não sei qual o processo, e disse que não ia ser mais espírita, porque ele ainda tem desejo de vingança, ele quer a Praça dos Três Poderes, quer uma guilhotina na Praça dos Três Poderes, ele queria um monte de coisa. E por isso ele estava se afastando da casa espírita. E o Bezerra disse: eu também quero tudo isso. Mas eu, quando vejo isso, eu corro disso, eu fujo disso. E você está correndo para isso. Essa é a diferença. Então, você correr para o mal e correr do mal é diferente. Então, eu não vejo como sendo uma fuga. Até porque não é um problema seu. Quando é um problema seu e você foge, aí sim, você deixou de resolvê-lo, deixou de buscar uma solução. Mas o problema é estar no nível acima, se não é da nossa alçada, como é que nós vamos resolver o problema do governo, por exemplo, da corrupção, enfim, só não sendo corrupto. Mas eu não participando, não querendo ver, eu pelo menos não vejo como sendo uma fuga, não. Se alguém Eu quiser vejo também como participar, uma profilaxia. Você está evitando o mal, né, em você. A Joana falou para o Divaldo o seguinte: quando o outro erra, o problema é dele, quando você erra, o problema é seu. Essa é a diferença. É exatamente isso que o Valdemir falou. Eu vou correr na direção do mal ou vou correr contrária ao mal? Então, vou evitar. Não quero isso para mim. O Pádua fala lá, né, o Valdemir? Quando ele fala lá com o mentor lá, o caboclo, não sei, sim, esqueci o nome lá. acabou. Ah, Pô, vem comigo, esteja comigo, me proteja. Ele falou: olha, vai aonde o caboclo pode ir. Esteja onde o caboclo pode estar. Não, se você for por ali, eu estou contigo. Se não, eu vou ficar esperando. O máximo que eu posso fazer é sentar com você e chorar junto. Então é As, isso. A gente as tem que pedras, as pedras pequenas eu ajudo. Na pedra é, grande a gente senta e chora senta e junto. chora junto. Isso aí. Entendeu? Então é isso. Então, profilaxia. Eu também não assisto televisão aberta há muitos anos. Eu assisto o que eu faço da minha seleção nas mídias sociais, né? Ali eu escolho o que eu quero ver, o que me interessa, o que não interessa eu não vejo, e assim vamos, né? Então, é uma maneira de que eu escolhi para filtrar aquilo que vai entrar na minha mente e, consequentemente, vai me influenciar. Então, está mais na nossa mão, né? Pois é, a gente tem o controle. Nós não precisamos ver aquilo que não queremos. O problema é que muita gente ainda gosta desse tipo de situação. Ainda gosta do escândalo, aquela, sei lá, um programa de TV que só fala de desgraça, fala de sangue, só fala de morte. E aquilo dá audiência e as pessoas gostam daquilo. Eu confesso que eu não vejo. Televisão aberta eu não vejo há muito tempo. Eu evito até ver o futebol que eu gosto na televisão aberta. Se não estiver na televisão fechada, canal fechado, eu não vejo. Então, não me considero fujão. Só me prevenindo. Diga, Tudo bem, Carlos. Carlos? É só contar um caso que você falou aí do se afastar, né? Só é corriqueiro. Chegando na casa do meu sogro, eu estava vendo um jornal local aqui do Rio que o cara estava com um helicóptero em cima de uma comunidade, tinha mais de meia hora aquilo ali passando. Eu falei, mas por que que tu tá assistindo? Ele falou, nem eu sei.
Tava aí, ficou aí. Já tem meia hora que esse helicóptero tá em cima, não acontece nada. Falei, tá esperando acontecer alguma coisa para dar o furo, pô. Tira daí, pô. Aí É, tirou. não é, nem sei o que eu estou vendo, mas eu estou vendo. Então, porque é isso. Angélica, falamos demais de você, né, Angélica? Então, por isso você pediu a palavra. Tem Falou, direito de tem que se me, defender. tem que A me gente está fazendo defender. introspectiva. Não, é porque eu não acho que basta. Eu também não assisto TV aberta, não assisto nenhuma TV aberta. E das TVs fechadas, eu também eu assisto mais, tem notícias pelas redes sociais, mensagens que a gente recebe. E aqui basta você ter um conhecido ali que te conta o que está acontecendo. Entendeu? Então, por isso que às vezes eu fico muito brava aqui, porque eu vejo pelas redes sociais tudo que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho amigos que me contam certas coisas que não estão na imprensa, que não estão na imprensa. Então, você absorve muito isso também. Se eu fosse contar aqui sobre os nossos supremos aí, são coisas que você fica sabendo assim, olha, fulano trabalha, então ele conta, entendeu? Aí você vai assimilando essas coisas. Eu sei que não é certo, eu sei perfeitamente, mas assim, ainda eu não consigo me alienar. Eu ainda não consigo, assim, eu vou ver só hoje o programa, por exemplo, Netflix. Eu assisto Netflix, que é uma maravilha, adoro os filmes, tudo, mas eu tenho contato com as redes sociais, eu sei das notícias e muito atualizadas. Além disso, ainda tem aqueles que chegam e contam para mim certas coisas. Tem advogados na família que participam de certos processos aí, que vem também e traz novidades. Aí eu fico eu fico escandalizada, vamos dizer assim, eu fico com que hoje mesmo, certas coisas que eu fiquei sabendo, e aí eu fico perguntando por que que isso e até quando vai ser isto, né? Até quando? Eu sei que nós temos que esperar, que o tempo de Deus é diferente, mas quando o Carlos perguntou, né, se eu afastar do mal, mesmo eu tentando afastar, mas eu estou pensando. Eu acho que é o que eu falei ontem. Eu acabo com muita coisa boa com o meu pensamento, porque não adianta, o pensamento eu não consigo não pensar naquilo, né? Eu fico sabendo e já vou falando assim, meu Deus, o que esse fulano está fazendo aqui ainda? O que precisa mais dele fazer para acontecer alguma coisa? Né? Mas, Eu acho que o meu Angélica, problema maior é evidenciar isso também, sabe, das notícias. Mas eu não vejo também TV aberta, não vejo. é um processo, Angélica, né? O Uhum. pensamento é a última fase desse processo, né? A gente já não faz, mas pensa. Antes a gente elaborava e executava. Agora a gente já não executa, mas ainda elabora, né? Vai chegar um momento que o nosso pensamento nem elaborar vai elaborar outras coisas, né? Vai pedir perdão por ele, vai orar por ele, né? A gente vai mudar nossa forma, né, de operar essas coisas. Mas é um processo, né? Nenhum de nós aqui é o espírito na condição do Cristo, não é um espírito na condição do Francisco. Não é, né? Mas estamos em processo. Então, hoje, né, diferentemente de alguns irmãos que optam, né, ainda na execução do plano, nós já não executamos, né? Não vou pegar aqui, eu vou sair daqui com uma arma na cintura, vou chegar lá e vou resolver o problema. Não, mas a gente se indigna ainda com várias situações que acontecem e o nosso pensamento é reativo. Mas chegará o dia em que o nosso pensamento será fraternal. E aí as coisas vão melhorar. Então é um caminho. Estamos todos nesse caminho. Eu estou longe desse homem de bem aí, viu? Nós também, Angélica, fica tranquila. Todos estamos. Você não está Eu sozinha, acho não. se Agora, fizermos te uma falar, pesquisa aqui, outro dia, todos. outro dia eu entrei na farmácia e tinha uma determinada pessoa lá, aí eu não entrei. Eu não consigo olhar. Agora, o que essa pessoa nem me conhece, nem sabe, mas eu vejo aí na televisão, né, nas redes sociais, eu não entro aí, não. Vou.
compra em outro lugar. Agora, pensa bem, porque eu não queria olhar para aquela criatura pessoalmente. E ele nem sabe quem sou eu. Angélica, há cerca de 200, 300 anos, nosso programa de final de semana era fazer um piquenique no enforcamento. Está com o som fechado. Eu devo ter participado desses piqueniques, Pois é. bastante. Hoje isso já nos indigna, indigna, né? Nós nos ficamos indignados com isso. E a indignação é uma coisa saudável. Isso me diz, eu não estou concordando com isso, estou indignado com essa situação. Mas a indignação não é condenação, não é julgamento. Esse é o processo que nós precisamos, e eu digo nós, acho que todos nós, mas falo comigo e meu amigo espiritual aqui do lado, meu anjo da guarda. Nós precisamos trabalhar em nós esse processo de não julgar, de não desejar o mal. É aquele capítulo 12 lá do Evangelho, item 3. Lá no final, o último parágrafo lá do item 3, quando Kardec fala o que é amar o inimigo. E ele explica direitinho lá o que significa amar o inimigo. É aquilo ali. Tá difícil? Tá. Tá longe? Tá. Eu faço aquilo tudo? Não. Mas eu já conheço o caminho. Né? Eu já sei que eu devo fazer. Eu já não bato palma mais no piquenique do enforcamento. Já não vou mais para o piquenique do enforcamento. Eu já desligo a televisão. Então, isso já é um pequeno passo. Pequenino passo, mas com certeza é um passo. Diga, Carol Rodrigues. Carol? Valdemir, Oi, estão me vendo? Sim, vamos lá. Tá travando muito a minha internet hoje. Fecha o teu Depois eu vou vídeo. até fechar o vídeo para ver se... Isso, fecha o vídeo. Eu vou fechar agora. Vou fechar Isso. agora, porque aí, não sei, de repente vocês conseguem me ouvir melhor. Perfeito. Valdemir, eu ontem lembrei de você, na hora do almoço, por conta desse piquenique que a gente fazia. Em frente ao meu condomínio tem uma igreja evangélica que eles servem almoço. E eu ontem resolvi que eu não quero, vou comer lá. E fui lá. A televisão fica ligada no mesmo programa do helicóptero, né, que o Carlos falou. E Valdemir, quando eu me deparei com um prato na mão, vendo aquelas pessoas todas assistindo aquele programa. Não sei se está ouvindo, Carol, mas travou. Eu estou te ouvindo, mas acho que vocês não me escutam, né? Agora voltou. Vocês ouviram até onde? Quando você se deparou Com o prato na mão, com aquele pessoal vendo aquela televisão. Pois é, as pessoas vendo aquele programa horrível Enfim, o programa não é horrível, as notícias são horríveis, né? E todo mundo comendo, se alimentando, olhando para aquilo. Eu me lembrei muito do piquenique, eu me lembrei dessa sua fala. Se alimentando de uma comida para o corpo e de um veneno para a alma. Essa é a situação. Sim. Diga aí, Verônica. Oi, gente, boa noite. Carol, o nome do... Eu estou rindo de você, tá? O nome do helicóptero é Mosquito Fofoqueiro. Mosquito. Eu já sei qual é o programa. O nome do helicóptero é Mosquito Fofoqueiro e eu sei exatamente a igreja que você estava, porque de vez em quando eu passo lá e eu também pego aquela comidinha maravilhosa. É só isso.
É isso. Podemos continuar? Abre o áudio, Ronald. Desculpa. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, ele procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Aí, Ronald, permita só relembrar o que nós estudamos lá no capítulo 5 do Evangelho. É permitido observar o mal que o outro faz? E depois, observando o mal que o outro faz, é permitido, é útil divulgá-lo? E São Luís dá lá as respostas muito prudentes, muito coerentes. Se aquele mal for só para aquela pessoa, eu vou divulgar para quê? Agora, ver o mal é uma necessidade. Nós precisamos ver, até para fugir dele, como lembrou o Carlos, né? Se eu não ver o mal, eu não consigo fugir dele. Eu tenho que fugir dele. Mas divulgá-lo, é isso que ele fala aqui. Nunca se compraz em rebuscar os efeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Mostrar para que se ele só faz mal para ele mesmo. Agora, Santo Agostinho, no final, diz: se esse mal vai causar o prejuízo de muitos, então é melhor que caia um a que muitos sejam sua vítima. Então, ver o interesse da maioria para divulgar ou não. Mas mesmo divulgando, com prudência, com caridade, com amor, com carinho, entendendo que aquela pessoa ainda tem dificuldade. Diga, Suzy. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu leio sobre o homem de bem, eu fico até deprimida. Gente, eu acho que vai ser. Meu Deus do céu! Eu estou a léguas, quilômetros, eu não sei, milhares de anos para a gente chegar na metade desse homem de bem. É Vai muito chegar na primeira difícil. frase, Suzy. Vai chegar na primeira frase. Na primeira frase. Eu não saí da primeira frase até hoje. Eu não saí da primeira frase até hoje. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. É só isso. Então, Nossa. Suzy, olha mas só. Você já escolheu o caminho. Já é um passo. Você já escolheu o caminho. Entendeu? Então, o que a gente não pode. A gente tem que usar isso aí, gente, como meta. Meta. Meta a ser alcançada. E trabalhar dia a dia para chegar a essa meta. E não usar isso aí como impedimento para nós fazermos a nossa parte. Quando a gente diz assim, estou muito longe, meu Deus, estou criando um muro. Eu estou criando um muro. Mas eu tenho que dizer o seguinte, é aí que eu quero chegar. O que eu preciso para chegar lá? E vamos devagarinho, dia a dia, oportunidade a oportunidade, né? Revendo os nossos conceitos, aprimorando as nossas palavras e intenções. É assim, gente. Ninguém vai acordar amanhã com isso tudo perfeito, não vai. Então, sim, estamos longe, ok, mas é meta, não é impedimento. A distância não pode ser um impedimento. Nós vamos trafegar quilômetros, passo por passo. Alguém consegue, num passo, se adiantar 1 quilômetro? Não. Então, é passo por passo. Mas eu tenho uma meta. A minha meta é lá, é chegar lá. Então, dessa maneira, a gente não vê isso como um transtorno, não é uma dificuldade, né? É um caminho a seguir. E vamos em frente, com ânimo. Ok. E aí, irmão, eu sempre digo que não é difícil, é trabalhoso. Porque eu preciso estar me olhando constantemente, eu preciso estar me vigiando constantemente, mas não é difícil. Eu acho que eu já brinquei aqui, eu já falei aqui.
eu brigo no consultório, quando as pessoas dizem, mas isso é muito difícil. Eu digo, não é difícil, é trabalhoso. Em frente ao meu consultório tem um estacionamento. Eu sempre digo para as pessoas, tem 500 quilos de areia lá no estacionamento. Você tem que trazer para aqui. Isso é difícil? Não, Transportar 500 quilos de areia é difícil? não. Não. Você pode transportar de quilo em quilo. Você pode transportar 1 quilo por dia. Eu não falei nada disso. Eu preciso transportar aquela areia para cá. É isso aqui. Eu preciso carregar esses 500 quilos de areia. Mas eu só vou carregar aquilo que me for possível. E eu concordo com o Mauro. Isso é para nos estimular. Até porque temos certeza que vamos chegar. Acho que nenhum de nós aqui, nesse grupo, tem dúvida de que nos tornaremos homem de bem. Esse homem de bem. Acho que nenhum de nós tem essa dúvida. Nós chegaremos com toda certeza. Agora, para isso, é preciso trabalho. Como Jesus diz, o Pai trabalha sempre. E eu trabalho também. Então, se Deus trabalha, Jesus trabalha, nós, como espíritos ainda de terceira ordem, com certeza também precisaremos trabalhar para superar as nossas dificuldades. Transportar as montanhas que existem dentro de nós. Não os 500 quilos de areia lá física, mas os 500 quilos que existem dentro de nós. O Diga, irmão Carlos. Zigma, antes de passar para o Carlos, Assim, o irmão Zigma, que é um mentor da nossa casa, lá atrás, quando nós estávamos pensando, né, que íamos nos organizar para constituir a instituição, ele falava assim para a gente: olha, eu nunca disse para vocês que ia ser fácil. Eu sempre disse que valeria a pena. Então é isso. Não é fácil, mas vai valer a pena. Né? Então é isso. Então a gente vai ali trabalhando, vencendo as dificuldades, porque vai valer a pena. Temos a certeza disso. Diga lá, Carlos. Só tentando enxergar o copo meio cheio, né? Eu acho que todos aqui da sala, até os que não estão aqui hoje, tá meio cheio, Carlos. é isso aí. Na primeira frase do estudo, acho que todos nós aqui da sala encontram satisfação ou felicidade, né? Quando espalha benefício, quando faz o bem a outrem. Já é alguma coisa. Todos nós sentimos felizes quando faz isso, né? Então, já é alguma coisa que a gente conseguiu aí. Primeira frase do estudo. Tem toda a razão. Nós começamos a falar disso. A satisfação que nós encontramos quando fazemos o bem. Diga, Verônica. Ô, Valdemir, você deu um exemplo da areia no estacionamento. Aqui em Jacarepaguá, a maioria deve conhecer, são locais muito íngremes, muitas árvores, né? E geralmente as casas sempre são muito no alto. E a minha vizinha de frente, atravessando a rua, ela começou a construir a casa dela, mas bem lá em cima mesmo, muito alta. E todo dia chegava aquele caminhão de terra, de pedra, e eu ficava no portão olhando, falando assim, meu Deus, como que esse povo vai conseguir construir essa casa? Como que vão levar essa areia, essa pedra até aquele pico, porque é muito alto. Inclusive, amanhã, se for permitido, eu vou tirar foto da casa que ela fez, uma big de uma casa, e sabe como? Caminhão descarregava tudo isso que eu disse, a família inteira se reuniu, cada um botava naqueles saquinhos, igual quem mora em apartamento, não tem que ser em saquinho por saquinho, e eu observando tudo aquilo, cada um subia até aquele pico que eu estou falando, acabava, descia todo mundo. No outro dia, a mesma coisa, e ela grávida de 5 meses, pois construiu a casa é linda e maravilhosa, daqui do meu portão, eu dou tchau para ela lá de cima. É o que você falou, né? E o Mauro, né? O esforço, né? Que a gente... Não, a determinação. Eu quero, eu vou construir. Não é difícil. Não é difícil, né? Basta a gente ter a força de vontade. Mas amanhã eu vou tirar essa foto, se for permitido,
do jeito que ela fez a casa que ela queria, com todos esses empecilhos que surgiram no caminho, mas ela fez a casa. Impressionante a luta dela. Por isso que o Mauro falou que vai valer a pena. Exato. Eu vou tirar amanhã a foto e vou botar para Vale a vocês. pena. Obrigada. Vamos lá, Ronald. O homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços ele emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Pois é, esse é um ponto que acho que todos nós aqui podemos nos enquadrar. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha por combatê-las. E nós estudamos lá no Livro dos Espíritos que o conhecimento intelectual precede ao moral. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando. Estamos estudando para compreender esse processo. Nós não vamos nos transformar sem compreender, sem entender. Então, quando nós sentamos e estudamos, o que nós estamos fazendo aqui agora é nesse sentido. Combater as nossas imperfeições. Primeiro eu aprendo intelectualmente, depois eu pratico, eu aprendo moralmente, pratico na minha vivência dia a dia. Então, é um ponto, Carlos, que estamos muito mais próximos agora também. Além da satisfação que nos traz de fazer o bem, estudando as nossas imperfeições e trabalhando, com certeza, estamos todos aqui. Uns mais, outros menos, mas todos estamos trabalhando para nos melhorarmos. Vamos lá, John. Ronald. O homem de bem, ele não procura dar valor ao seu espírito e nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Ele aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Uhum. Pode ver o outro. Ele não se envaidece da sua riqueza e nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Tudo que nós temos é empréstimo. A não ser as nossas virtudes, os nossos sentimentos. Mas toda a riqueza, nós já vimos aqui lá no capítulo 16, toda a riqueza, e ontem falamos no Livro dos Espíritos, exatamente dessa igualdade das riquezas, desigualdades sociais, nós estávamos falando isso ontem no Livro dos Espíritos. Desigualdade de riqueza, desigualdades sociais. Nós estamos nessa situação. Né? De dar valor ao que é efetivamente valorável, digamos assim. Porque os bens terrenos, diz o Emmanuel, né, que tudo que nós vemos com os olhos físicos, nossos olhos físicos, está morto ou vai morrer. Então, e aí não vamos valorizar, e principalmente a expensas de outros, de outrem, as coisas materiais em detrimento das espirituais. Ao contrário, busquemos primeiro, como diz o Evangelho, busquemos primeiro as coisas do reino dos céus, porque as da matéria nos serão dadas aí de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos também. Continuemos. O homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Ele sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Pois é, isso nós estudamos no Livro dos Espíritos. O pior emprego que nós podemos dar aos bens que nos chegam é usá-lo para nossa satisfação pessoal em detrimento de outro. Isso é egoísmo. Aprendemos lá que o egoísmo é a chaga da humanidade. Também está lá no Evangelho, no capítulo 11 do Evangelho. Se a ordem social
colocou sob o seu mando outros homens, ele trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Ele usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Ele evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Pode ser, pode estar longe, mas é muito consolador saber que nós estamos caminhando para uma situação dessa. Saber que nós estamos caminhando para nos tornarmos esse homem de bem. Saber que a Terra está se tornando, ou está se tornando, um planeta de homens de bem. O tempo, não sabemos, que depende de cada um, é tempo de Deus, não é nosso, mas é consolador, pelo menos eu vejo isso consolador. Se a ordem social que nos colocou numa posição de superioridade é para ajudar, é para diminuir a dor do irmão, diminuir a fome do irmão. Seja essa fome material, ou espiritual, ou intelectual, enfim, mas para que possamos ajudá-lo de alguma maneira. O Evangelho diz lá, quando ele fala uma mensagem dos órfãos, ele diz: Deus permite órfãos para que vocês possam ajudá-los. Nos dá riqueza com esse mesmo objetivo, para que também possamos ajudar. Subordinado, de sua parte, ele compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Perfeito. Podemos ver o último. E, finalmente, o homem de bem, ele respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho que se acha que a todas as demais conduz. Entendeu, Suzy? Não ficam aqui enumeradas todas as virtudes. É só algumas que ele colocou aqui. As que possuírem essas aqui estão no caminho de possuir outras. Mas esse homem de bem aqui é planetário, é terráqueo. Não está no mundo feliz. Quando atingir esse nível aqui, virão outras virtudes a serem conquistadas. Então, não fica sem enumerada todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mostrar, de mencionar, no caminho se acha que conduz a todas as outras. Estamos no caminho para adquirir outras. Então, mais uma caminhada, mais algumas reencarnações para a gente. Se estava contando só com o número X, vamos botar um plus aí nesse X de reencarnações para atingirmos chegarmos a esse ponto do homem de bem. Ok, Mauro, 22 está contigo. Obrigado. Paramos, então, no capítulo 17, item 4. Item 4. Tá bom, pessoal? Anotem aí para a gente, na semana que vem, estarmos na página certa. Nós descobrimos que não somos homens de bem, agora nós vamos descobrir que nós não somos bons espíritas. Sim, com toda certeza. Mas veja como Kardec ele é fantástico, né? Ele nada, traz a ele. questão do homem como um todo, né? Não faz nenhuma distinção, e agora vai chamar a atenção dos espíritas, né? Porque Ô, Mauro, muito se cobrará quem muito recebeu. Oi, Verinha. o meu aqui tem uma finalização. Ele fala assim: o que acabamos de expor não é enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Em outras palavras. Já acabamos de ler isso aí. É só uma tradução diferente. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. Nada. Então vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento?
Eu faço. Tá bom. Lembrando que eu estou aqui hoje porque a minha viagem foi cancelada, então não deveria estar aqui, mas a outra viagem que eu vou fazer de carro, aqui dentro do Brasil mesmo, eu vou fazê-la. Então, na próxima terça-feira, eu não vou estar aqui. Na segunda, ainda vou estar, mas na terça, eu não vou estar. E peço desculpas a vocês antecipadamente pela minha ausência, mas aí o Maurinho faz o trabalho aí por nós. Trocamos essas figurinhas aí. Tá bom? Oremos então. Senhor amado Jesus, obrigado mais uma vez por nos permitir que nos reuníssemos em teu nome para estudar um pouco mais dos teus ensinamentos. Sabemos, Senhor Jesus, da nossa posição ainda de inferioridade, da nossa posição de espíritos imperfeitos, mas já conhecemos o caminho, já sabemos a necessidade que temos de caminhar. E só o faremos, Senhor Jesus, com a sua ajuda, através dos nossos amigos espirituais. Peço que, por favor, permita que esses amigos espirituais possam estar mais próximos de nós. Principalmente, Senhor Jesus, quando estivermos nos desviando das leis de Deus. Principalmente quando estivermos a ponto de cometer equívocos, esses amigos possam estar mais próximos. Envolva a cada um de nós, envolva aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, e que todos possamos ter uma noite de Natal de paz, de equilíbrio, de alegria, de amor. E não nos esquecendo do aniversariante, porque na maioria das vezes materializamos o seu natalício. Envolva todos nós na sua luz e despeça-nos na sua santa paz. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, Obrigado, gente. Um Feliz Natal para todos, né? Amanhã, na nossa casa, nós teremos as vibrações pelo Natal. Quem vai fazer é o doutor Augusto, né? É um irmão muito querido, lá que foi fundador da PV, da Casa de Preservação da Vida, e vai estar lá conosco. Quem quiser e puder assistir, vai ser um prazer. E desejar a todos um Natal de muita paz, tá bom? Para todos. Igualmente. Para Obrigada todos. para